Olá, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos ao Taverna Tarô. Meu nome é Vanessa, eu tô aqui para fazer a sua leitura geral de tarô, tá, Gêmeos? Pega somente o que ressoar e aquilo que não fizer sentido você solta pro universo. Bora lá, meus amores? O que temos para Gêmeos? Mais uma semana, como é que vocês estão? Me contem aí. Pá. Energia para Gêmeos. Um pajem de copas. Fala mais, por gentileza, sobre essa situação. Para Gêmeos. Um 5 de ouros. Uma rainha de paus. Um rei de copas. Me dá mais uma, por favor. Obrigada. Tá. 4 de espadas. Vamos lá, meus amores, lembrem, é uma leitura geral, coletiva, ela não vai ressoar para todo mundo. Pega aquilo que para você faz sentido. Se não ressoar, solta para o universo. É sinal de que essa semana foi para outra pessoa e tudo bem, tá bom? Que aqui é uma leitura geral e coletiva. É curioso, hein? Quando eu peguei hoje esse deck, separei, né, os decks que eu iria utilizar essa semana, eu estava visualizando muito essa carta aqui, ó, que ficou no fundo do deck. Eu já estava com ela na cabeça, não sei porquê, uma intuição, alguma coisa, e ela veio aqui de alguma maneira, ficou no fundo do deck. Vamos lá, Gêmeos. O que eu estou vendo aqui, meus amores? Vejam quem são vocês aí nessa história, nesse cenário aqui. Não sei, Gêmeos, eu vejo alguém olhando uma outra pessoa em dificuldade. Isso aqui pode ser você observando alguém, mas sabe aquela coisa, eu não tenho muito o que fazer por aquela pessoa. Tem momentos em que a gente observa situações e a gente fala, não devo me meter, ou então não tenho como ajudar, ou às vezes a gente tem aquele desejo de ajudar, de chegar junto, né? De oferecer uma mão, né, de estender ali a mão para aquela pessoa, mas sabe quando você não tem intimidade, você não tem... Pode ser isso também, tá? Vocês observando alguém em dificuldade, mas ao mesmo tempo aqui eu gostaria de poder ajudar mais. Para alguns, eu sinto aqui uma questão relacionada a pais e filhos. Então pode ser uma mãe querendo ajudar seu filho, mas está muito forte um filho, uma filha, querendo ajudar um pai, uma mãe. Porque essa pessoa que está em dificuldade, gente, pode ser uma pessoa em dificuldade material, financeira, mas pode ser qualquer outro tipo de dificuldade. Pode ser uma questão na saúde, uma debilidade, pode ser alguma coisa que tenha fragilizado essa pessoa emocionalmente também. Só que, sabe, você tem aqui no meio da tua leitura uma rainha de fogo, né? E uma rainha de fogo eu tenho muito a fazer. Isso aqui para mim é uma pessoa que tem uma vida muito ativa e que, portanto, se houver, por exemplo, uma distância física, geográfica, para alguns tem, tá? Uma distância física geográfica. Não é algo como em 5 minutos eu tô ali, não. É como se essa pessoa olhasse a situação e não pudesse fazer muito, sabe? Eu sinto aqui uma certa impossibilidade de fazer mais. Eu gostaria de fazer mais, eu gostaria de estar presente. Mas não dá, não dá. Aqui, ou essa pessoa tem uma vida profissional já estabilizada, então não é tão fácil assim. Não dá para simplesmente chutar o pau da barraca, largar tudo.
tem toda uma vida, tem toda ali uma estrutura, então não é tão simples assim, sabe? Pode ser aqui, por exemplo, um filho, uma filha, né? Mas aqui já é idade adulta, madura mesmo, vendo um pai, uma mãe, já ficando velhinho, velhinha, entendendo, né, que logo, logo vai ter que trazer para perto, ou vai ter que ir para perto desse pai, dessa mãe. Não sei, adaptem, tá? Tô falando pai, mãe, mas pode ser qualquer outra pessoa. Lembrando, essa pessoa ela está fragilizada de alguma maneira, ela está em dificuldade em algum setor da vida dele ou da vida dela. É uma pessoa de muita fé aqui, é uma pessoa que observa tudo isso e ora muito, pede muito para que as coisas deem certo, para que mesmo de longe consiga dar o suporte, a atenção que essa pessoa precisa. E assim, eu não sei, tá? Eu não sei, gêmeos, mas tem aqui também uma energia de preocupação com algo que não está indo bem. Sabe? Pode ser que alguns de vocês estejam nessa situação mais de fragilidade. Então, vão adaptando. Eu vejo aqui uma pessoa, ou você pega isso como uma orientação, né? Porque o tarô é uma orientação. Eu vejo aqui a necessidade de você acalmar suas emoções. Então, tem muito forte aquela energia de eu não devo permitir qualquer coisa, meus pensamentos... me desestabilizem, me desequilibrem. Veio isso aqui muito forte. A necessidade de você manter-se centrado emocionalmente. Sabe aquela agitação interna, quando você vai olhando coisas, situações, suas ou de outras pessoas, e aí vai pintando uma agitação interna? É isso que eu estou vendo, a necessidade de você aquietar. E aí, cada um de vocês vai buscar um método, um jeito. Tem gente que faz meditação, tem gente que fecha os olhos, tenta respirar, tem gente que conta, né, até 1000. Eu não sei o que você usa como estratégia para se acalmar, mas eu estou vendo você precisando disso, sabe? Aquela coisa de, peraí, deixa eu respirar, porque senão eu vou pirar. E às vezes são coisas que, sabe aquele nervosismo que não ajuda em nada? É isso que eu estou vendo. Então, portanto... E vocês são um signo de ar, né? Geralmente analíticos, racionais. Então, essa agitação interna, ela não combina muito com a tua essência, uma essência mais racional. Porque até porque, veja, essa agitação interna, gêmeos, eu vejo que atrapalha um pouco a sua forma de resolver as coisas. Então, aqui eu preciso ter inteligência não somente racional, porque essa eu já tenho, mas eu preciso ter uma inteligência emocional para lidar com as coisas. Eu também vejo você tentando se preservar, então é tipo, eu não devo deixar que problemas de outras pessoas me abalem, sabe? E aí, veja, temos aquela energia, né? Se eu não tomar conta disso, eu acabo me tornando uma pessoa muito insensível. Mas não é isso, tá, gêmeos? Mas é você filtrar. Isso aqui dá para eu resolver? Dá para eu ajudar aquela pessoa? Beleza, eu vou fazer, eu vou ajudar. Mas tem coisas que, infelizmente, não dá, não estão no nosso poder, não estão aqui na nossa mão. Então, sabe aquela coisa de eu quero ajudar todo mundo, eu quero fazer por todo mundo e não dá? Então, é saber também equilibrar isso, sabe? Porque senão você fica feito uma esponja absorvendo o problema dos outros. Eu não sei, para alguns aqui é como se tivesse também alguém longe de casa e preocupado. Nossa, será que o pessoal lá está fazendo tudo direitinho? Será que o pessoal está coordenando tudo certo? Será que esse meu filho está dando conta? Será que essa minha filha está fazendo tudo certo? Sabe? Deixa eles, gêmeos. Deixa eles, sabe? Porque senão você fica na tua nova realidade ou na tua atual situação, mas está com a cabeça em dois lugares. É isso aqui eu também vejo. Então, seja qual for a situação,
Eu vejo a necessidade de você se acalmar, de você se estabilizar, de você buscar atividades, meios que te acalmem, sabe? Que você fala, ok, peraí, deixa eu respirar, preciso me acalmar. É isso que eu tô vendo aqui. Mas eu sinto alguém aqui muito comovido com uma situação de uma outra pessoa em situação de fragilidade. Eu não sei se é você, não sei se é você preocupado com um filho, com uma mãe. Eu vejo isso aqui, tá? Vamos lá, o que mais? Meus amores, quem tá comigo aí nesse começo de leitura, eu peço gentilmente para que você deixe o joia, deixe o like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações, tudo isso é muito importante. Quem não conhece o nosso outro canal, vai lá conhecer, é um canal somente dedicado ao signo de Gêmeos, um presente que eu dei para vocês, minha egrégora querida. Aonde que você acha esse link? Aqui embaixo, nesse primeiro comentário fixado. Vai lá conhecer depois, se inscrevam, maratonem os vídeos lá. A casa é de vocês. Vamos lá, Gêmeos. O que mais? O que mais é importante que eles saibam? Ó, tá vendo? O ego, o arcano de Capricórnio. O que mais? Quatro de paus. Quatro de ouros. Ó, 4 de ouros, 4 de espadas. Tem alguma coisa pedindo movimentação. Se mexe, Gêmeos. Principalmente para quem já entendeu que precisa se libertar de algum contexto, de alguma situação que está te limitando ou exercendo uma força maior sobre você, impedindo o teu crescimento, sabe? Esse tipo de energia tem alguma coisa aqui pedindo para você, ó, um grito de liberdade, uma ação, uma atitude, que tem uma energia aqui de muita inércia. Tá? 4 de ouros é você meio que limitado. 4 de espadas, um pouco de falta de ação, de atitude. Pode demonstrar 4 de ouros com 4 de espadas. Isso aqui para mim pode demonstrar, não se sintam mal por isso, acontece, um certo comodismo em algumas situações, sabe? A gente percebe que não tá legal, mas também eu não estou me movimentando. Para alguns tem um motivo muito forte e tudo bem, para outros pode ser realmente dificuldade de enfrentar, a procrastinação, né? Aquela coisa de, nossa, já tem tempo que eu preciso olhar para certas coisas, já tem tempo que eu preciso fazer algumas coisas, mas eu tô com dificuldade de me movimentar, de dar o primeiro passo. Tô vendo isso aqui também, tá? Para alguns pode ser alguma coisa dentro de casa que tá te colocando nessa energia. E às vezes nem é por mal, tá, gente? Por exemplo, aqui pode ser uma mãe, um pai, né? Às vezes falam, não vai não, não sai não, tá chovendo, não vai não, fica aqui em casa, não sei o que, sabe? E você acaba ficando por essa pessoa. Tem isso aqui também. O que mais? Gêmeos. Tá vendo? 6 de ouros. 6 de ouros. Tem alguém aqui, gente, que tá se doando para uma outra pessoa. E assim, Gêmeos, isso diz muito sobre você, sobre a pessoa que você é, os seus valores, a forma como você lida com o outro ser humano. Então, isso mostra em você uma característica linda de doação. Só que isso não está numa medida saudável. Não está numa medida saudável. Porque a gente tem aqui, ó, o ego, que é o diabo. Isso tá te tolhindo, isso tá te prendendo de alguma maneira. É como se, para cuidar de uma pessoa, você abrisse mão de tudo na sua vida. E aí não é legal. Mostra aí uma falta de equilíbrio. Você pode cuidar, você pode se dedicar, você pode se doar, mas tudo tem uma medida, porque senão você vive a vida do outro e não vive a sua vida. Eu vejo aqui uma pessoa que está sempre pronta para ajudar. E é como eu falei,
Isso só mostra uma característica linda em você. Mas cuidado, porque isso também pode se tornar uma prisão, de alguma maneira. Tá? Você sempre é aquela pessoa que tem que estar pronta para ajudar, que tem que estar disponível, entende? Que sempre diz sim para a família, para as pessoas. E repito, isso não é errado, mas tem que ter a dose certa. Tá? Porque tem alguém aqui que a vida está começando a ficar parada, estagnada. Você não está crescendo, você não está evoluindo, você não está avançando. Você está vivendo a vida do outro e não está vivendo a sua. E os seus objetivos e suas metas? Sabe? Está começando a ficar aqui uma certa energia de um comodismo. Sabe o que eu visualizei aqui, gente? Não tem nada a ver, porque nenhuma das imagens das cartas tem isso que eu vou falar. Eu vi uma árvore, e a árvore, ela é tudo de bom, ela representa alguma coisa que cresce, ela fala de longo prazo, de coisas demoradas, ela pode representar a família, ela pode representar, a copa da árvore pode representar a saúde mental. Mas sabe quando aquela coisinha verde, é musgo, né? Vai tomando conta ali das raízes e vai, sabe, vai subindo. Eu sinto isso. E não tem existe isso na natureza, quando uma trepadeira, ela se agarra numa árvore, se você não tirar aquilo, ela vai tomando conta da árvore ao ponto de daqui a pouco a árvore está completamente coberta por aquela trepadeira, você já não consegue mais ver a árvore, sabe? Você só vê a trepadeira por fora, cobrindo ela toda. Eu não sei, gêmeos, eu sinto aqui uma coisa de você. Pode ser que alguém esteja te sufocando de alguma maneira, você se sinta preso de alguma maneira a alguém, sabe? E aí, repito, tem a ver com aquela coisa de você estar sempre disponível para o outro, deixa que Gêmeos resolve. Só que você também precisa de cuidados, você também precisa de um tempo para si, tá? E cuidado com a energia de procrastinação, que aqui está muito forte uma energia de procrastinar. E aí você adapta para a sua situação. Vanessa, já tem tempo que eu sei que eu preciso marcar um check-up para a minha saúde, não está legal. E aí eu fico procrastinando, sabe? Veja aí, pode ser qualquer outra situação. Vanessa, eu preciso resolver uma papelada, uma documentação, já não é de hoje, mas estou empurrando com a barriga, estou procrastinando. Adaptem, tá? Estou vendo isso aqui também. Façam uma oração, gente, de Arcanjo Miguel, 21 dias. Maravilhoso, porque aqui, ó, na carta do ego, a gente tem justamente ele, né? Maravilhoso, aqui, ó. Arcanjo Miguel libertando alguém de uma corrente, de algo que te domina. Ninguém deve te dominar, gêmeos. Peça a libertação, sabe? Peça a libertação, para que você consiga agir, fazer. E a gente tem, como eu falei, tá vendo? Esse arcano aqui, ele representa o signo de Capricórnio. Na astrologia, Capricórnio é Saturno. Saturno limita. E esse é um ano, gêmeos, regido por Júpiter. Júpiter expande. Mas tem alguma coisa te limitando. Saturno é o senhor do tempo. Ele é limitador. Sabe? Ele traz um desafio, uma aprovação, e que se a gente não passar por aquilo, a gente fica ali, no mesmo lugar, na mesma situação, as coisas não crescem, as coisas não evoluem. E não é isso, né? A gente tem que estar alinhado com a energia do ano, que é o quê? É Júpiter, maravilhoso. Júpiter é o contrário de Saturno. Júpiter expande, cresce. Então tá na hora, gêmeos, tá na hora, sabe? Outra coisa, meus amores, eu vejo aqui também, aqui é setor romântico, tá? Uma situação que eu vejo. Eu vejo uma pessoa que sonha com outra. Pode ser alguém sonhando com você, mas pode ser você sonhando com alguém. E aqui, gente, eu preciso ser sincera, é uma paixonite. É uma paixão daquelas, é quando te pega de jeito e você não consegue parar de pensar naquela pessoa, você acorda pensando naquela pessoa, vai vivendo o seu dia, vira e mexe, aquela pessoa surge na sua mente.
tem isso aqui, tá? Se não for você, pode ser alguém com relação a você. Isso está pedindo também libertação. Quem está apaixonado aqui, eu vejo, eu não sei, gente, é como se algo tivesse impedindo essa pessoa de revelar os sentimentos, de dar um passo a mais. São coisas que precisam ser trabalhadas dentro dessa pessoa. Porque se essa pessoa não trabalhar essas questões, vai ficar na mesma situação. Vai ficar ali naquele amor platônico, naquele amor à distância, numa admiração muito grande, num desejo muito grande, sem poder realizar. Sem poder realizar. E veja, é recíproco. É recíproco. Mas essa pessoa precisa tomar uma iniciativa. Tá? O que mais? Gêmeos. Opa! Obrigada. Olha aí. Um 6 de copas. Nove de ouros. 9 de ouros. Ó, Gêmeos, a gente fecha de uma maneira interessante aqui. Tem alguma situação do passado que você tem que se libertar, ou uma situação que já vem acontecendo de longa data. Aqui é longuíssima, tá? Tem alguma coisa que já faz tempo, podem ser décadas. Tem algo que tá pedindo, gente, tá na hora de quebrar esse ciclo, de você ir para uma nova situação. Cuidado, porque, olha, gente, tem alguém que está muito preso, ou à família, ou numa relação. Ou, sabe o que eu estou vendo aqui também, gente? Uma pessoa que cuida de outra em situação muito delicada. Então, pode ser uma pessoa acamada, uma pessoa que não tem mais movimentação, uma pessoa que depende mesmo, né? E aí, veja, não é simplesmente você virar as costas. Lógico que não, você não vai poder fazer isso. Se essa pessoa depende de você, você é a única pessoa para cuidar dessa pessoa, tá aí uma missão, né? Então, temos uma missão. Mas é ver meios dessa situação não paralisar a sua vida. Então, de repente, é você conversar com alguém da sua família para dividir essa função com você, né? Porque tem alguma coisa aqui, numa dinâmica de funcionamento, que está te limitando, que está te tolhindo. E eles estão falando, tem que se libertar de alguma maneira. Porque senão, a tendência, lembra daquele exemplo que eu dei? Né? Você é a árvore, e aí tem uma trepadeira crescendo em cima da tua copa. No começo, pode não ser nada demais, mas depois aquela trepadeira ela vai tomando conta de toda a árvore, e quando a pessoa for perceber, cadê a árvore? Ela não está ali. Ela está coberta por uma outra vida, entende? É metáfora isso, tá? Mas é só para vocês entenderem. Porque eu vejo aqui a sua vida sendo doada para outra pessoa, de alguma maneira. E aí é como eu falei, tá? Não é, lógico, não existe isso. Eu não vou virar as costas, não vou fazer, não vou... Não, não é disso que a gente está falando. É ver meios de se libertar, de você viver também a sua vida, tá? Olha, para quem está em relacionamento... Tem gente aqui que está num relacionamento muito tóxico. Muito tóxico. Isso aqui é romance. Tóxico, abusivo mesmo. Total. Tá? Tá na hora de você se libertar disso. Tá na hora de você se libertar disso. Nem que para isso você tenha que seguir solo. Mas aí tem que vencer o quê? A codependência. Que é aquele sentimento de eu não vou conseguir terminar com aquela pessoa. Mas você já está no 5 de ouros, não te realiza, ou essa pessoa te deixa mal, sabe? Pode ter aqui comportamentos tóxicos, abusivos. E aí depois quando volta é tudo uma maravilha, né? Por quê? Porque o nosso cérebro também, ele se vicia, né? Naquela energia da reconciliação. Por quê, gente? Está na ciência isso, não está no tarô. Quando você se reconcilia com uma pessoa que você quer muito, você tem ali, o seu cérebro, ele é invadido por endorfina, que é o quê? Uma substância química que te dá uma sensação de bem-estar.
Então, o seu corpo acaba gostando daquela sensação. Então, voltar é sempre uma alegria, mas depois volta para o 5 de ouros, tá? Então, tem essa situação aqui. E eles estão falando, você consegue conviver com a sua própria companhia, se amar, se curtir. Então, não fique achando que você precisa de uma pessoa. Não, de repente a gente quer, né? Quer a companhia de uma amiga, de um amigo, mas não que a gente precise, né? Tem que ser prazeroso, tem que ser legal, tem que ser gostoso, mas não tóxico, tá bom? Meus amores, ó, fundo de deck aqui, um 3 de paus. Alguém preparando-se para tomar uma ação, uma atitude. Vamos lá. Meus amores, ficaram comigo até agora? Gratidão, já vou encerrar aqui a nossa leitura, vou deixar os signos, vou deixar a nossa frase, mas se você ficou comigo até agora, deixa o joia, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, tudo isso é muito importante. Temos aqui também, gente, presta atenção, o nosso outro canal, Taverna Tarô Gêmeos. Se você não conhece, vai lá conhecer, tá tudo aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Vamos lá? Signos, o que nós temos? Câncer, Peixes, Escorpião, Virgem, Áries, Leão, Sagitário, Gêmeos, Capricórnio fortíssimo, Áries, Gêmeos, Virgem, Escorpião, Touro, Áries. Vamos lá? Uma frase, uma afirmação. Coloquem aí, ó, nos comentários. Vamos manifestar coisa boa na nossa vida? Eu me liberto do passado. Eu me liberto do passado. Geminianos, a todos vocês a minha gratidão, que eu tenha sido luz, contribuição na sua vida. Leituras para Gêmeos aqui no nosso canal saem todas as quartas às 19 horas e sábados às 18 horas. Meus amores, um grande beijo no seu coração. Papai do céu proteja vocês. Te vejo na próxima.